Olá, se você não me conhece, eu sou Marcinha Ferraz. Eu ensino você a trabalhar na sua cozinha, desse jeito aqui, o mais simples possível com o que você tem na sua casa e fazer disso o seu negócio e um negócio lucrativo. E a nossa aula de hoje é batata rosti. Então, eu não vou enrolar, tá? A gente vai direto ao assunto. Eu já vou começar a explicar para vocês a respeito do produto aqui mesmo. E ao longo da nossa aula eu vou me apresentando mais para quem não me conhece, mas a grande maioria que tá aqui já é do grupo, já me conhece, já me acompanha há bastante tempo. Então, vocês já sabem que eu sou direto ao ponto, né? Sem frescura. Então, vamos lá. A minha batata, ela tinha que descansar, tá? Então, eu dei uma pré-cozida nela, tá bom? O tempo vai depender do tamanho. Então, uma batata assim vai demorar um pouquinho mais e uma batata assim vai demorar um pouquinho menos. Então, ela vai levar aí entre 15 e 20 minutinhos de cozimento, panela aberta, tá bom? E se for uma batata muito grande, vai demorar um pouquinho mais. Como é que você vai saber se essa batata já tá pré-cozida? Você vai colocar assim, ó, uma faca. Ela vai entrar e sair sem oferecer tanta resistência, porém também ela não vai desmanchar. Essa batata ela não pode ficar muito cozida. A Mona Lisa é a mais comum, mas ela é mais rica em água, não é a mais indicada para fritura. As mais indicadas para fritura é a Asterix, a Baraka e a Bindt. Elas são mais sequinhas. Essa daqui ela é mais comum, você vai achar com mais facilidade, pode ser utilizada, só que ela tem um pouquinho mais de umidade, mas dá para usar. Então o que a gente faz? A gente vai descascar ela, tá bom? E vai ralar. Eu sei que algumas pessoas conhecem a batata rosti feita com a batata crua. Pode. Só que ela tem um processo que, pra mim, ao meu ver, para você trabalhar com um delivery, é muito mais demorado, tá? Ele é muito mais complicadinho para você fazer, porque você vai ter que espremer o teu produto sempre antes de montar. Então, dessa forma aqui, você vai conseguir ter a tua batata pronta, até ralada, antes de você começar a trabalhar, se você já tiver uma ideia do que você vai vender. Se você está começando, você pode ralar na hora, só que você não vai ter o trabalho depois de espremer. O outro motivo pelo qual eu tenho preferência dessa forma original, porque essa é a forma original de fazer, tá? Eu tenho preferência por ela porque a gente não precisando espremer para retirada do líquido dela, da umidade, a gente não precisa usar o guardanapo de tecido, que é uma coisa que eu não aprovo muito na utilização direta no produto. Por quê? Porque a maioria do pessoal vai utilizar o guardanapo que está lavadinho lá na gaveta. E não é ideal, porque ele foi lavado com sabão. Muitas vezes é usado amaciante. Então, e além de deixar, às vezes, resíduo de fio, que é do próprio pano, do próprio tecido, e às vezes pode ficar. Então, eu não gosto de utilizar. Quando eu utilizo alguma coisa para secar, eu tenho preferência do papel toalha. Só que no caso da batata, a gente não conseguiria espremer ela bem. Então, eu prefiro a forma original, porque pra mim é a mais correta para você trabalhar com venda. Você não vai correr risco nenhum, tá bom? Então, voltando lá, eu vou aqui descascar, tirar a casca da batata. Pode ver, ó, que ela é mais firminha, ó. Quando eu aperto, ó, ela não afunda, ó. E ela descansada de um dia pro outro vai ficar bem melhor, tá bom? Vocês vão poder manter ela na geladeira por até 3 dias. Ela vai ficando mais sequinha, mais resistente e ainda melhor para trabalhar. É sempre melhor que ela seja uma batata amanhecida, que ela passe a noite na geladeira. Vocês vão ter um resultado melhor para trabalhar. A minha aqui não foi, ela foi descansada na geladeira durante o dia. Então ela não passou um dia inteiro na geladeira. Mas já dá para trabalhar. Ó, eu tirei toda a partinha dela de fora que tá um pouquinho mais mole aqui, ó, e deixei só a parte resistente.
E agora a gente vai ralar. Como ela está pré-cozida, é bem rapidinho. Chegou no final, mão aberta para ralar, tá? Pra vocês não deixar os dedos aqui. A pessoa às vezes faz com pressa. Traz aqui pertinho. Ó, então ela vai ficar assim. Tá dando pra ouvir o barulhinho? Tá? Pessoal, esse barulhinho, ó, é porque ela não é uma batata mole. Ela é uma batata que está levemente macia, então você vai ouvir ela ao ralar, que ela está mais firminha, tá? Então, nossa batata aqui ralada, certo? O que eu vou fazer? Eu vou preparar o meu recheio. Eu escolhi... Ah, sim, importante. Para quem não tem balança, eu vou utilizar 250 gramas para fazer um produto, tá? De batata. Então, quem não tem balança, não precisa fazer investimento numa balança agora. Você vai precisar de um copo desse medidor, tá vendo? Esses copinhos comuns você encontra em qualquer lugar. Ele custa uma média de R$3,80, R$4 no máximo, tá? Ele é bem baratinho. Isso daqui vai servir como base de medida para vocês. Então, vocês vão utilizar um desse cheio até o topo. E ele vai dar, não é amassado, tá? É solto. Você vai colocar a batata aqui dentro e ela vai dar 250 gramas. Às vezes 10 gramas a mais, às vezes 10 gramas a menos. Isso não tem importância, que você não vai vender o teu produto por peso. Você vai vender ele por unidade, tá? Mas ele vai dar praticamente os 250 gramas que você precisa para montar um produto, tá bom? De bom tamanho. Então, se você não tem uma balança, compra um copinho desse. Ou se você tiver aí uma xícara medidora de 250 ml, é 2 xícaras, tá? Uma para a parte de baixo e uma para a parte de cima. O recheio que eu escolhi. Eu escolhi para rechear nossa batata fraldinha. Então, o que eu fiz? Primeiro eu cozinhei essa fraldinha até ela ficar super macia e começar a desmanchar. Não era pra você cair. Ela ficar super macia e começar a desmanchar. E aí eu desfiei ela assim, ó, em pedaços grandes. Tá vendo? Então, ela tem fios grandes, que é pra aparecer mesmo. Aqui eu tenho um copinho de 100 ml, que são aqueles copinhos que a gente normalmente compra pra pôr molho. Quando a gente vai colocar molho na mesa do cliente, normalmente são esses copinhos aqui. Ele tem 100 ml e um copinho desse, ele vai dar mais ou menos 50 gramas de carne, tá? Então, aqui eu tenho 50 gramas de carne. Eu coloquei aqui 2, porque eu vou montar 2 batatas ali pra vocês. E eu piquei aqui um tomate grande e meia cebola. E eu vou temperar esse recheio agora no fogo com o tomate e a cebola, tá? Que é pra ele ficar bem saboroso. Vou adicionar um pouquinho de temperinho, que pode ser a gosto. Então eu não vou fazer com queijo, que é a forma mais tradicional que vocês já devem conhecer, né? Eu vou fazer com carne. E vocês vão ver que fica super lindo. Eu vou fazer o recheio de fraldinha com cream cheese. Perdão, creme de ricota. E vai ficar uma delícia, além de ficar super lindo. Aqui eu vou colocar um fiozinho de azeite. E vou colocar a minha cebola. E agora eu vou refogar a minha cebola. A gente vai refogar ela até ela ficar transparente. E aí eu vou juntar o tomate.
Agora eu vou adicionar o tomate. E vou refogar ele. Aqui eu já vou adicionar um pouquinho de tempero. Eu tenho aqui um sal temperado. E eu quero que ele dê uma desidratada nesse tomate, para ele soltar todo o líquido e ele vai ficar bem macio. Agora eu vou deixar ele refogando um pouquinho. Pessoal, aqui vocês estão vendo que o tomate começou a derreter, ele já tá bem macio. Vocês podem deixar ele desse jeito para fazer a mistura conforme for saindo. Então saiu uma batata com recheio de carne desfiada. Então vocês vão lá, vão pegar uma porção de tomate e misturar com a sua carne, porque aí vai ser bem rapidinho para fazer o recheio. Então você não precisa ter o recheio pronto, correr o risco desse recheio de repente não sair e você ficar com o recheio aí descongelado sem necessidade. Você pode ter as porções e ir montando, tá? Então aqui eu vou colocar os meus 2 potinhos de carne. E a umidade que eu vou ter aqui é só a umidade do tomate mesmo, tá? Eu não vou adicionar aqui água, porque isso poderia interferir depois na hora da montagem da minha batata. Então eu vou utilizar o recheio assim, mais sequinho. A minha carne, ela foi cozida já com um pouco de tempero. Então aqui provavelmente eu não vou precisar adicionar nenhum tempero a mais. Eu vou provar. Realmente o sal dela tá ótimo, não precisa adicionar mais nada. Ela ainda vai o creme de ricota depois na montagem, então vai agregar todos os sabores. Aqui eu vou adicionar só um pouquinho de pimenta. O que eu tô usando aqui é uma pimenta, um molhinho de pimenta caseiro, tá? E essa é uma pimenta meio forte, é uma pimenta mexicana. Então, eu vou colocar só umas gotinhas, que é só pra ela dar um aroma. Então, ó, como vocês podem ver, o recheio tá bem sequinho. Ele não tem residual de água aqui, de líquido, tá? Ó, bem sequinho mesmo. E já está pronto. Então, agora, nós vamos começar a montagem da batata. A minha frigideira aqui. E vou deixar ela aquecer, ela vai levar um pouquinho de tempo para aquecer. Pessoal, vocês sabem que tem um ditado que diz que panela velha é que faz comida boa, certo? Eu sei que tem muita gente que vai falar pra mim, Márcia, eu não tenho uma panela, uma frigideira de teflon como essa daqui. Mas eu tenho certeza que você tem aí uma dessa daqui, não tem? Todo mundo tem uma panela de estimação, uma frigideira de estimação, então é impossível que vocês não tenham. Vocês estão vendo que essa frigideira é bem velhinha, né? Ela é bem surrada, ela é velha de verdade. O que acontece? Essa frigideira, ela já até perdeu o teflon dela aqui, mas ela não costuma grudar. Eu consigo fazer várias coisas nela e ela não gruda. Então, se você tem uma frigideira torta, velhinha, mas que não grude, é ela que você vai usar para trabalhar, tá bom? Você não precisa ter uma frigideira caríssima, não vai mudar o teu serviço.
tá? Então, como vocês podem ver aqui, eu não tenho nada que vocês não tenham em casa. Tudo que eu estou utilizando aqui, vocês têm em casa. Eu estou utilizando uma faquinha, não é a faca mais cara, própria para corte, não sei do que, não. É uma faquinha de serra. Eu cortei meus dedos, tudo bem, gente, eu tenho umas facas ali melhor, porque eu gosto muito de faca afiada, muito afiada. Mas eu utilizo tudo que for mais simples, para vocês verem que não modifica o trabalho de vocês, tá bom? Então eu vou fazer uma aqui também. Eu já vou até acender aqui para ela ir aquecendo. E vocês vão ver que é mais fácil até trabalhar na minha panelinha mais velhinha, que ela é mais baixinha, do que naquela lá, que é uma mais alta, tá? O recheio, vocês viram, foi feito de forma simples, carne cozida, refogado numa frigideira, não tem nenhum ingrediente que vocês não vão conseguir trabalhar. Esses copinhos aqui devo pagar uns R$4 em um pacote com 100 copinhos, para vocês utilizarem como medida, tá? Para poder fazer os recheios. Então vai ser sempre um copinho desse de recheio. É facinho de achar, vocês acham em supermercado e é facinho de ter. Mas se você tiver uma xicrinha aí que tem a medida de 100 ml, pronto, você tem seu copo de medida. A única coisa que vocês vão ter que comprar no caso é, se você não tiver uma xícara de 250 ml, é um copinho desse que custa R$4, tá? E também vai durar uma eternidade. Ele perde a tinta e ele não quebra. Não acontece nada com ele. Você vai ter ele eternamente. Vai viver mais do que você. Então, aqui eu tenho a ricota. Eu gosto bastante do creme de ricota. Por isso que eu vou utilizar aqui. Gente, o ovo de codorna aceita cartão de débito e de crédito. Tá ficando moderno, né? Os carros de ovo não aceitavam, não. Bom, então, creme de ricota, pra quem não conhece... Traz aqui, amor. Pra quem não conhece, olha a textura dele. Poderia ser um cream cheese? Sim. Poderia ser um requeijão? Um catupiry ou qualquer outra marca de requeijão que você queira usar? Sim. Esse daqui, ó, é o tirolês, mas eu não uso só ele, não. Eu uso outras marcas. Então, é que eu achei esse onde eu fui comprar, então eu trouxe dele. Mas pode ser outra marca. E eu vou montar um com ele e vou montar um com o queijo prato, tá? E os dois vão em carne, eu só vou mudar a finalização, pra vocês verem. Então, acho que minhas panelas aqui estão aquecidas. Essa daqui, normalmente, ela demora um pouco mais pra aquecer, tá? Então, eu vou começar por essa daqui. Acho que melhor você trazer aqui agora.